Glórias a Deus. Servir a Jesus é a melhor coisa que podemos fazer nessa terra de viventes. O título de servo do Deus vivo é melhor que o título de qualquer monarquia dessa terra de viventes. O privilégio de servir o nosso Deus é a melhor coisa que pode acontecer a um homem e a uma mulher nessa terra de viventes. A palavra do Senhor no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versos de número 42 e 43, vai nos dizer: o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Caminhando nós estamos para Canaã, sabemos que não somos do Brasil, não somos do planeta Terra, pertencemos à Nova Jerusalém e a nossa pátria é o céu. Não temos como líder um presidente homem, mas temos um rei Senhor, que se colocou lá, foi pela permissão dele. Então, como um servo do Deus Altíssimo e como embaixadores de Deus nessa terra de viventes, temos uma missão. Há um propósito de ainda estarmos aqui. Há um propósito pelo qual Deus ainda não nos arrebatou e não nos levou para a nova e eterna Jerusalém, para que possamos servir, para que possamos anunciar as boas novas do Evangelho, para que possamos aprender e entender que o maior no reino de Deus é o que serve. A justiça do reino de Deus é totalmente contrária da justiça do mundo, porque o mundo jaz no maligno e Deus em justiça, Ele é santo. Glórias a Deus. Estamos na campanha de bem-aventuranças, irmãos, e bem-aventurado é o ser e não o ter. O ser pobre de espírito, o ser manso, o ser misericordioso, o ser limpo de coração, o ser pacificador e o ser perseguido por causa da justiça de Deus que habita em nós. E se for para ter algo, como a bem-aventurança do nosso Senhor ensinou, se for para nós termos algo, que seja ter fome e sede de justiça. Glórias a Deus, aleluias. Mas hoje Deus nos faz uma proposta, o de sermos bem-aventurados como mordomos e servos fiéis. Deus nos faz uma proposta para que em todo o tempo estejam cingidos nossos lombos e acesa a nossa candeia. Deus hoje nos faz uma proposta para que nós sejamos vigilantes, para que quando o nosso Senhor chegar, seja na primeira vigília, seja na segunda vigília, seja na terceira vigília, seja quando for, Ele nos encontre servindo e aptos a servir a mesa e se alegrar com o noivo. Glórias a Deus, aleluias. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, igreja, capítulo 4, versos de 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Glórias a Deus. Essa palavra é dirigida a discípulo. E se você adentrou aqui nessa noite e ainda não é discípulo, mas um seguidor de Cristo e quer ser um discípulo, porque há uma diferença, entenda que servir a Cristo, que ser discípulo de Cristo é a melhor coisa que pode nos acontecer nessa terra de viventes. E trabalhar na obra do Senhor é a melhor coisa, é o melhor lugar em que possamos estar. Então que nós possamos ser considerados nessa terra de viventes, que o mundo possa olhar para nós e nos ver como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Glórias a Deus. Como podemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus? Quando nós nos colocamos a nossa vida em disposição ao Senhor. Como o menino Samuel, nós respondemos a Deus: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ou como o profeta Isaías, que falou: envia a mim, Senhor, envia a mim. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus nos enche com o seu Espírito e nos revela os seus mistérios. Mas se não estivermos na posição, Deus não vai usar. Há vasos de honra e vasos de desonra, e Deus quer os seus vasos de honra na noite de hoje. Além disso, a palavra de Deus diz, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel.
Glórias a Deus. Como já nos foi ensinado, Deus não se agrada, não temos parte com o Senhor, se uma vez lançado mão do arado, olharmos para trás. Então, uma vez colocando-nos à disposição do Senhor, temos que ser fiel no ministério que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos confiou. Glórias a Deus. Mas muitos podem dizer: pastor, não tenho nada de bom em mim para compartilhar. Como os demais servos, o que eu posso compartilhar com os demais servos, se olhando eu para a minha vida, nada de bom há que eu possa compartilhar? Irmãos, eu gostaria que cada um de vocês soubesse que essa é uma atitude de pobre de espírito. Quando nós reconhecemos que a sabedoria que trazemos do mundo não é boa para a casa de Deus, as experiências que trazemos do mundo não é boa para a casa de Deus, mas que aquilo que o Espírito de Deus coloca no nosso coração é o que é bom, e que nós de nós mesmos não temos nada de bom a oferecer, mas quando nos colocamos à disposição de Deus, o Espírito Santo de Deus nos usa para colocar a nossa boca e para que nós possamos servir o que é bom, e bom é Deus. Aleluias. Aí sim, como servos fiéis, estaremos fazendo a vontade de Deus. Mas à medida que somos pobres, a mesma medida que nós somos pobres, isto é, nós somos infinitamente pobres, Deus é infinitamente rico para nos fazer prosperar naquilo em que fomos chamados para a glória do nosso Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Glórias a Deus. Quando a Bíblia fala sobre o pão para o faminto, o pão é o nosso sustento, mas a boa semente é o trigo, é a palavra de Deus que semeamos no coração daqueles que estão à nossa volta, tanto dentro da casa de oração, tanto dentro da igreja como fora, tanto dentro do nosso lar como no nosso trabalho, tanto dentro dos nossos estudos como na roda dos nossos parentes. Em todo o tempo, se nós colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, Deus fará multiplicar a semente para nós semearmos. Glórias a Deus. E isso contará como fruto de nossa justiça. Que o nosso Senhor Jesus falou que nossos frutos devem fazer o quê? Permanecer. E a responsabilidade para que nós demos frutos é a do Pai. Só temos que estar ligados na videira. Glórias a Deus. Assim como no corpo, cada membro tem a sua função, igreja, para a saúde do corpo todo, assim também somos nós na casa de Deus. Claro, o serviço não é para todos, isso é óbvio, não é qualquer um que pode chegar de qualquer forma e se dispor e começar a trabalhar. Não, quando Deus levantou seus diáconos, primeiro tinha que ser discípulo, primeiro tinha que ser cheio do Espírito, tinha que ser achados fiéis e cheios do Espírito Santo de Deus. Mas uma vez que nós somos fiel a Deus e que Deus nos enche do seu Espírito, não é para nós ficarmos prostrados não, mas é para nós nos colocarmos de pé e começarmos a trabalhar no nome santo do nosso Senhor Jesus. Pega o exemplo da sogra de Pedro, estava enferma assim, Jesus Cristo entrou naquela casa, colocou a mulher de pé e logo ela passou a servir. Glórias a Deus. Mas olha o que 1 Pedro diz, capítulo 4, verso de número 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui Deus não está dirigindo somente aos pastores, aos presbíteros, somente aos diáconos, não, mas é a todos os discípulos. Por isso que ele fala: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim.
Essa bem-aventurança não é destinada a algumas pessoas em particular, porque o nome disso é acepção de pessoa, e se tem uma coisa que Deus não faz, é acepção de pessoas. Assim, diferença entre o que serve e o que não serve. Assim, a diferença entre o justo e o fiel. Glórias a Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, se uma vez nos colocamos à disposição de Deus, tanto faz se somos apóstolos como Pedro, Tiago ou João, ou se somos diáconos como Filipe e Estevão, estamos aptos a servir a mesa e a pregoar a palavra de Deus. Estamos aptos a experimentar o sobrenatural de Deus já nessa terra de viventes. Glórias a Deus. E como estamos dispensando a multiforme graça de Deus? Como estamos administrando o dom que recebemos de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versos de número 6 e 7. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Então não tem desculpa para não trabalharmos na seara do Senhor. Mas pastor, eu não tenho o dom de profetizar. Pode ensinar, Deus te deu o dom de ensino. Não tenho o dom de ensinar, pastor. Sirva. A palavra de Deus, ela nos concede a oportunidade de trabalharmos de várias formas. Quando Deus instituiu o seu tabernáculo e a tribo de Levi para servir, não era todos como Arão que adentrava o santo dos santos. Não era todos que degolavam o sacrifício, o holocausto e a oferta. Não era todo que aspergiam sangue. Não era todos que cantavam. Mas todos poderiam pegar o esfregão e limpar o sangue que ali estava. Então servir na casa de Deus é um privilégio para todos. E começamos servindo à mesa, começando trabalhando nas pequenas coisas, começando falando: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, e se colocando como um espírito voluntário para trabalhar e para se colocar à disposição da obra de Deus. E a sua medida Deus vai enchendo, e no tempo de Deus, Deus vai enchendo e vai acumulando o dom, e é graça sobre graça, e é glória sobre glória, e aí poderemos profetizar, poderemos apregoar, como Estevão apregoou. E que sermão lindo Estevão pregou. É bem verdade sim que os ímpios o apedrejaram, mas antes de morrer, ele viu o céu aberto, Deus assentado no trono e Jesus Cristo de pé para o receber. Glórias a Deus. Filipe foi chamado para servir a mesa, e ele serviu a mesa com alegria, e o Espírito Santo o mandou para o deserto, para que lá ele conversasse com o eunuco, e depois o arrebatou. Foi um teletransporte, se formos dizer na linguagem de hoje. Estava aqui, não estava mais, e pelo Espírito foi levado para outro lugar, e também pôde apregoar a palavra de Deus. Então tudo começa servindo a mesa, tudo começa com a vassoura e com o rodo na mão, tudo começa nas coisas simples, mas com espírito voluntário e com uma disposição em fazer a obra de Deus prosperar. Glórias a Deus. Então, se Deus nos levantou para profetizar, devemos profetizar segundo a medida de fé. Se Deus nos levantou para ensinar, devemos ensinar segundo a direção do Espírito. Mas se Deus nos levanta para servir, um copo já é servir. Eu estar passando e alguém esquecer um copo e eu levar até o lixo, já é servir. Eu chegar mais cedo e pegar numa vassoura e numa pazinha para deixar à frente da igreja bonita, limpa, já é servir. Eu chegar mais cedo no monte, pegar o rastelo e limpar as folhas, para quando os irmãos subirem para orar, encontrar um ambiente agradável à vista, isso já é servir. Glórias a Deus. E se Deus não está nos dando saúde, já é o primeiro dom. Mas como eu posso servir? Eu tenho saúde, eu posso. Certa vez eu vi um vídeo maravilhoso. Um homem tinha saúde, não tinha duas pernas. Não tinha duas pernas estavam amputadas, mas ele tinha os dois braços, e ali ele estava servindo. Ele não tinha, eu não vi ele pregando, mas eu vi ele servindo. E deixa eu falar para vocês, segundo a palavra de Deus, o maior no reino de Deus é aquele que serve.
não é aquele que senta à mesa. Glórias a Deus, aleluias, porque para se colocar de pé, para servir, antes de mais nada, temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Se tem algo que aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, é que o maior é o que serve. Nada do que fazemos para o Senhor é inútil. Nada que fazemos para o Senhor de maneira santa, de maneira decente, de maneira ordeira, seguindo a ordem e a decência, é inútil, é vão. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Glórias a Deus. Não fala somente de seres firmes, constantes na presença do culto, porque isso é bom. O momento que estamos reunidos aqui para celebrar e festejar o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Mas a Bíblia fala, sede também constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, como eu estou abundando na obra de Deus, como eu estou servindo na obra de Deus, como eu estou contribuindo para que a obra do Senhor possa prosperar nessa terra de viventes? Como? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer a cada dia. Se primeiro devemos pedir para que Deus nos perdoe e esteja conosco em todo o dia, também devemos pedir a direção para que esse dia aqui na terra de viventes não seja um dia perdido. Não seja um dia onde passamos o dia e só nos preocupamos com nós mesmos, só oramos para nós mesmos, só clamamos para nós mesmos. Os irmãos lembram quando a sorte de Jó foi mudada? Foi quando ele orou pelos 3 amigos que os condenavam, que buscava e tentava em todo momento falar para Jó: você só está nessa condição porque você pecou. Pede perdão a Deus, se arrepende. Jó não conseguia lembrar aonde era o seu pecado e tentava se justificar e ficou com raiva por causa disso. Ele se irou e amaldiçoou o dia do seu nascimento por causa das duras palavras do seu amigo e da sua condição. Mas quando ele viu a Deus, ele se abominou no pó e agradeceu, porque só conhecia de ouvir falar, mas agora com os olhos ele via. E o que Deus mandou ele fazer? Mandou Jó orar pelos seus amigos. Glórias a Deus. Então o nosso dia tem que ser ganho. Como? Falando do amor de Jesus Cristo e da justiça de Deus. Das 2 coisas, meus irmãos. Devemos falar do amor de Jesus Cristo, que nos liberta do pecado, que nos redime, nos salva e nos transporta para o céu, nos transporta para o seu reino de luz. Mas também devemos falar do juízo de Deus. Se não quiser essa graça maravilhosa, se não quiserem esse amor maravilhoso, se não quiserem andar no caminho estreito e adentrar a porta estreita, não precisa fazer esforço nenhum, porque o caminho que está trilhando é o caminho largo que conduzirá para o inferno, e fica à disposição da pessoa escolher. Falo por mim mesmo que já incorri nesse erro de sempre falar do amor e esquecer do juízo. E uma lição que eu aprendi por mim mesmo: às vezes o juízo converte mais do que o amor. O medo do inferno nos faz correr mais aos pés de Jesus do que propriamente o amor de Jesus, porque a mão poderosa e o juízo de Deus nos desperta a temer e tremer e a abominar o pecado. O amor deveria ser suficiente, sim. Só o amor e a obra de Cristo na cruz já deveria ser suficiente, porque é suficiente. Mas muitas das vezes a carne que não se converte precisa ser lembrada do juízo de Deus. Glórias a Deus. Então podemos falar a todo momento, e ainda que não tenha palavras para falar, só o nosso testemunho no dia a dia já vai apregoar o evangelho, já vai mostrar que há homens e mulheres diferentes nessa terra de viventes, que resolveram dizer não à impiedade e viver de uma maneira justa. Glórias a Deus, aleluias. Quando compreendemos, igreja, a comissão que Cristo nos confiou, passamos a exercer com afinco
e zelo. Nossa missão nessa terra de viventes. Tem uma missão, tem um porquê estarmos aqui. Todos os dias eu sou convencido disso e eu entendo isso, que tem um porquê ainda estarmos aqui. Deus fez o homem e colocou o homem aonde? Foi no paraíso. Mas a queda e o pecado fez com que Deus tirasse o homem do paraíso. Jesus Cristo morreu na cruz para quê? Para que o véu de separação fosse rasgado, e outrora éramos escravos do pecado, mas hoje já não. Somos servos de Deus, e o servo trabalha. Um servo bom e fiel trabalha. Não fica preguiçoso, não fica parado, não. Ele está trabalhando para satisfazer a vontade do seu Senhor. Glórias a Deus. E Davi aprendeu isso. Ele aprendeu isso da pior forma, sim, é verdade. Davi sempre foi um homem disposto a obedecer, igreja. Sempre foi um homem voluntário e solícito. Quando ele foi levar os alimentos, o mantimento para os seus irmãos, e querer saber dos seus irmãos para dar a informação para o seu pai, ele dar notícia para o seu pai, ele viu um gigante afrontando o exército de Deus vivo, e não esperou ninguém não chamar, não esperou ninguém mandar, falou: eu aqui, ó. Quando um leão vem para arrebatar as ovelhas do meu pai, eu pulo para salvar. Quando o leão vem, eu pulo para salvar. E quem é esse incircuso para ofender o exército de Deus vivo? Eu vou ir lá e vou matar Golias. Solícito, voluntário, solícito e voluntário. Ele foi. Aquele menino não tinha chance alguma contra o gigante Golias. Aquele menino só tinha experiência de campo contra leão e contra ursos, mas porque ele se colocou à disposição, porque ele respondeu: eis-me aqui, e sabia que a força vinha de Deus, eis que Deus honrou o seu servo, e o gigante caiu para o menino Davi. Glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Mas houve outro momento, houve outro gigante, e contra esse gigante, no calor da batalha, Davi cansou. E quando Davi cansou, para um gigante que tinha armas que era metade das armas de Golias, então podemos colocar que era um gigante que tinha metade da força de Golias, mas era um gigante. Esse gigante tentou atacar Golias, mas os seus amigos, os seus leais soldados, vieram para socorrer. Glórias a Deus. E aí, depois disso, os amigos de Davi, os valentes de Davi, falou: nunca mais o meu Senhor irá para a guerra conosco, para que não se apague a luz e a palavra de Israel. E Davi ouviu esse conselho. E na primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou passeando no seu palácio. E o resultado nós sabemos. Quando ele não foi solícito, quando ele não foi voluntário, ainda que ele cansasse, Deus vai colocar pessoas do nosso lado para levar a arca. Levar a arca da glória de Deus não é missão para um homem só, não é missão para bois e para carro de bois. Levar a arca é missão para 4, depois mais 4, e quando nos colocamos debaixo da arca, Deus dá força. Glórias a Deus. Note que depois daquela guerra contra os filisteus, foram 4 gigantes que morreu. Davi não morreu, mas ele ficou no palácio, e nós sabemos o que aconteceu. Sabemos, e por isso Davi escreveu o Salmo de número 51, depois da repreensão de Natã. O que Davi pediu a Deus, além de um espírito reto? O que Davi pediu para Deus, além de Deus não tirar de sobre ele o seu Santo Espírito? Olha o que a palavra de Deus diz, Salmos de número 51, verso de número 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Glórias a Deus. Davi entendeu depois daquela queda que somente com o espírito voluntário e guerreando as guerras do Senhor é que Deus nos dá força para que nós possamos crucificar a carne e resistir às tentações dessa terra de viventes. Se há alegria na salvação, há espírito voluntário. Glórias a Deus. Não podemos desperdiçar os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos passeando em nossos palácios, em nossa mordomia, nas bênçãos que o Senhor nos proporcionou, e nos recusarmos a combater as guerras e as batalhas que Deus quer que combatamos, por menor que seja. Note que teve prontidão para um gigante maior, mas para o gigante menor os outros podem dar conta do recado. Não,
temos que estar lá. Ainda que essa batalha seja feita, temos que estar lá para ajudar naquilo que for necessário. Glórias a Deus, aleluias. 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 7. A palavra de Deus vai nos dizer: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Glórias a Deus. Irmãos, é isso mesmo. Somente o fato de Cristo nos libertar da condenação do pecado já é motivo mais que o suficiente para dedicarmos as nossas vidas ao serviço do nosso Senhor. Só o fato do sacrifício que Cristo fez na cruz, na forma de Deus, ele se revestiu de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixou glórias e louvores e adoração de anjos, querubins e serafins para ser cuspido, escarrado, amaldiçoado, xingado nessa terra de viventes. Ele tirou uma coroa de glória sobre da cabeça e colocou no lugar uma coroa de espinho. Ele saiu e desceu do trono de glória e subiu na cruz. Só isso já é motivo mais que o suficiente para dedicarmos a nossa vida em serviço ao nosso Deus, porque tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Deus não nos devia nada, ele já nos fez, nos concedeu o privilégio, e ainda assim escolhemos o pecado, mas mesmo assim ele nos amou de tal forma que morreu no meu e no seu lugar. E essa morte nos deu o direito de, além de servos, sermos chamados amigos de Cristo, filhos do Deus vivo. Só isso já é motivo mais que o suficiente para nós dedicarmos a nossa vida ao serviço do nosso Deus. Mas não obstante é isso, Deus nos garante que ainda receberemos um galardão por toda a obra que fizermos. Glórias a Deus. O trabalho na obra não é vão, não é inútil. Deus recompensa e galardoa. Olha o que Apocalipse diz no capítulo de número 22, verso de número 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glórias a Deus. Tem salvação e tem galardão. Então, igreja, que o espírito voluntário e a alegria da salvação não se aparte de nosso coração. Não há serviço pequeno, não há serviço grande, mas tem que haver um serviço voluntário e começar. Eis-me aqui, eu ainda não sei profetizar, mas ninguém profetiza de si mesmo, é segundo a graça e o dom do Espírito. Eu ainda não sei ensinar, mas ninguém ensina de si mesmo. E quando o homem ensina de si mesmo, essa doutrina é vento, não é chuva, como nós já aprendemos na campanha atrás. Doutrina de homens é vento, que leva de um lado para o outro, mas a palavra diz em Deuteronômio: goteja a minha doutrina como chuva. E doutrina como chuva é sinal que ela vem do alto e não vem de lado. Então, se formos ensinar, é porque Deus dá graça e dom para ensinar, mas para servir devemos nos encher do Espírito, devemos sermos achados fiel, sermos com os lombos cingidos e com a candeia acesa. Devemos ter, acima de tudo, intimidade com a palavra de Deus e um espírito voluntário para servir na obra de Deus, que Deus vai acrescentar e vai nos usar segundo bem quer, segundo o seu propósito, o seu querer. Mas começa, nem que seja um copo de água. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 41 em diante: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Glórias a Deus. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Tem que ter caráter de justo, tem que ter caráter de profeta,
tem que ser verdadeiros discípulos. A nossa obra tem que estar somada com profeta, com caráter de profeta. Há muitos falsos profetas que ainda como Balaão profetiza a verdade, mas buscando o prêmio da injustiça, como nós já aprendemos. Ainda há muitos que parentam ser justos, mas não têm o caráter de justo. Ainda há nessa terra de viventes muitos que abrem a boca para pregoar, mas não é discípulo, é só um seguidor, não é convertido, é só um convencido. Ele sabe, ele está convencido de que Deus é amor, de que Deus é justo, de que Deus é santo, de que Deus é misericordioso, mas não converteu as suas más obras do pecado. Com esses, a Bíblia fala que devemos condenar as obras das trevas, porque para isso que a luz veio, para isso a nossa candeia tem que estar acesa, para isso os nossos lombos têm que estar cingidos, glórias a Deus, não para nós passarmos a julgar um ou outro, mas que a palavra de Deus que habita em nós possa julgar, como nosso Senhor Jesus disse. Então, igreja, se nós sabemos que o profeta não só está na condição de profeta profetizando, mas também tem o caráter de profeta. Se nós sabemos que o justo não só tem aparência de justo, mas que ele também tem caráter de justo. Se nós sabemos que um dos pequeninos, ele é verdadeiramente discípulo e tem caráter de discípulo, a esse, ainda que nós ajudarmos, nem quer que seja com um copo d'água, Deus nos garante o galardão. Glórias a Deus. Então, igreja, que esse espírito voluntário esteja sobre os nossos corações, não somente hoje, mas durante toda a nossa breve estadia nessa terra de viventes. Como a palavra do Senhor disse, o nosso Senhor Jesus Cristo nos garantiu: eis que cedo venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que possamos começar com um copo de água fria, que possamos começar com pequenas coisas, que possamos começar com o dom da saúde que Deus nos deu, e depois Deus vai acrescentando. Somos chamados para sermos transformados de glória em glória, segundo a multiforme graça de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Todo mundo sabe que dom é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, né? Nós temos que pedir, clamar os dons a Deus, mas está escrito na palavra dele que ele dá o dom para que seja útil. Quando nós clamamos do dom dele, então a gente sabe, existe o dom de cura, já ouviram falar disso? Aquela pessoa que ora, Deus usa a vida da pessoa para uma cura, o dom de profetizar. Existe o dom de maravilhas, irmãos, mas toma cuidado com o eu, quando Deus derramar o seu dom na sua vida, na minha vida, na vida de seja quem for. Sabe aquele eu orei e a pessoa foi curada? Nós fomos um intermediário que Deus nos usou para que o nome dele venha a ser glorificado. É isso que é assim que funciona. Então nós temos que tomar, quando se diz respeito a dons, nós temos que tomar muito cuidado com o eu. A Bíblia diz que eu diminua e que ele cresça. Então, se Deus derramar de algum dons na nossa vida, que é uma dádiva, é um presente dele, glórias a Deus por isso. Porque é necessário, também está escrito, né, dos dons espirituais para a edificação da casa de Deus. Então tem que ter os dons, mas nós temos que saber usar o dom para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, se Deus usar a vida de algum irmão para ir na casa de alguém, dar uma palavra e aquela palavra libertar, saiba que você foi o que? Usado por Deus, mas a honra e glória é dele. Se Deus usar a tua vida para ir orar em favor de alguém, e um paralítico levantar, um cego enxergar, um mudo falar, saiba que você foi um instrumento na mão de Deus. A honra e glória toda dele. Amém, irmãos?